Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco na cultura cristã e Torá na cultura judaica. E nós estamos, nesta oportunidade, lendo o livro de Números. E estaremos hoje comentando a porção que vai do capítulo 33 até o capítulo 36. É a última porção do livro de Números. E ela tem como título Massaei, que significa estágios. E nós vamos, então, fazer esta leitura. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de compartilhar estes vídeos do nosso canal com todas as pessoas que você conhece, deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, acionar também o sininho de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos vídeos novos, você seja notificado e possa compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a tua participação, o teu compartilhamento e o seu like neste vídeo. Vamos então para a nossa leitura comentada? A paraxá, ou porção, de número 43, que tem como título Massaei, que significa estágios, vai do capítulo 33, versículo 1, até o capítulo 36, versículo 13. E ela inicia com um resumo de toda a rota viajada pelo povo judeu durante os seus 40 anos no deserto, começando com o seu êxodo no Egito e concluindo com a sua chegada até as margens do rio Jordão. E aí nós temos todas as etapas, os estágios que o povo passou durante este período de tempo. No versículo 50, nós temos as ordenanças de Deus para que Moisés dissesse ao povo para expulsar todos os habitantes daquela terra. E entramos no capítulo 34, onde o texto bíblico vai delinear ou dividir e explicar aos filhos de Israel todas as fronteiras que deveriam ser enumeradas e delimitadas quando eles adentrassem e tomassem posse da terra prometida. No capítulo de número 35, nós temos os levitas que não receberam a porção como os demais, terem ali as suas cidades especiais que foram separadas para eles. Alguns destes locais também iriam servir como cidades de refúgio para alguém que, sem intenção, tivesse matado alguma pessoa. Então ela fugiria para uma destas cidades para buscar abrigo e evitar a vingança de um parente próximo da vítima, e lá ele iria permanecer até a morte do atual sumo sacerdote. E também são estabelecidos os parâmetros para as diversas categorias de assassinato. No capítulo de número 36,
nós encontramos o livro de Números, na sua conclusão, falando ou dando uma informação mais completa a respeito das leis da herança e dando um exemplo bastante interessante com respeito às filhas de Zelofeade. Então, o livro de Números termina e nós podemos entender que Deus estava querendo mostrar várias coisas para cada um de nós. Que mensagens nós podemos tirar deste trecho da palavra de Deus para as nossas vidas? Eu quero ler com você um texto publicado, um artigo publicado no site shabad.com a respeito desta porção da palavra de Deus e depois nós vamos fazer um comentário a respeito disso. Então, diz assim o texto, o nome do texto é Uma Rota para o Equilíbrio, e é do Rabbi Yonasson Goldson. Não sei se é dessa maneira que pronuncia o nome dele. Mas diz assim o texto, abre aspas, em nossas jornadas pela vida, como as viagens dos filhos de Israel pelo deserto, às vezes viajamos para fora do caminho que Deus preparou para nós e nos tornamos perdidos em um deserto espiritual. Nestes momentos, os justos dentre nós saem para retificar o que fizemos pela sua persistência pessoal no estudo e prática da Torá. Guiam-nos de volta ao caminho certo pelo exemplo que estabelece. Desta maneira, após nos afastarmos de um lugar, eles acampam no próximo, significando que eles restabelecem o balanço celestial do universo e restauram a direção do povo judeu à sua correta orientação. Quem são esses tzadikim? Ou quem são estes justos? Ninguém deveria ficar satisfeito com suas conquistas, dizem nossos sábios, até que tenha atingido o nível de nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Esta não é uma tarefa impossível, assustadora talvez, mas não impossível, pois os sábios, com suas palavras, pretendiam transmitir-nos que, assim como os patriarcas aperfeiçoaram-se ao perceber o completo potencial que Deus lhes concedeu, assim também seremos como eles, se desenvolvermos ao máximo nosso potencial. Dessa maneira, pedimos 3 vezes ao dia ao nosso Criador em nossas preces para colocar nosso quinhão junto deles, os justos, para sempre. Ele nos guie e nos ajude a desenvolvermos-nos até o limite do nosso potencial, para que possamos ser contados juntos com os justos neste mundo e no mundo vindouro. Fecha aspas. Então, o Rabbi Yonasson, ele faz uma comparação ou um pedido com falando sobre os justos do povo de Israel, os justos dentre os judeus, que tem por obrigação mostrar um caminho, principalmente aqueles justos que estudam a palavra, que estudam a Torá, mostrar um caminho de mais excelência para o restante. E aí, quando nós olhamos esta questão dos justos, nós vamos olhar o que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, o que o Novo Testamento fala a respeito disso. E nós encontramos a doutrina da justificação, quando lemos ali em Romanos, no capítulo 3, versículos 24 a 30, Paulo falando assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 28, Paulo diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Nós vimos lá no texto do Rabi Onasson, ele falou assim, nós precisamos fazer algo, precisamos estudar, precisamos mudar, precisamos colocar as nossas forças, precisamos nos esforçar. E aí Paulo vem falando que a justificação, aquilo que o tzadikim precisa, não vem pelas obras da lei, mas sim pela fé. E aí nós deduzimos que a justificação é um ato de Deus, que ele declara o pecador regenerado. Não somente livre da condenação, mas também ele tem restaurada a graça divina. E é por isso que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, abre aspas, assim que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, fecha aspas. Então a justificação, ela se realiza no homem quando ele crê em Jesus como Senhor e Salvador. Antes de crer em Jesus como Senhor e Salvador, o pecador não somente é filho do erro e da ira de Deus, mas está debaixo da condenação. Por quê? Porque ele não crê em Jesus. E Deus, quando o declara livre da condenação e restaura a graça, Deus está justificando o homem pelos atos de Jesus e por ele crer, por este homem crer nos atos ou na obra de Jesus. E é por isso que nós definimos a justificação como sendo um ato de Deus declarando o pecador regenerado, nova criatura. Então, nós temos duas coisas a falar a respeito deste ato de Deus. Primeiro, que o ato de declarar o homem justo não é como o ato de Deus regenerando o homem. Na regeneração, Deus efetua uma mudança radical no homem, mas na justificação, ele declara apenas que o homem não tem mais condições de ser condenado. O homem não pode mais ser condenado. A justificação o livra da condenação. E isto não torna o homem justo. Ele é apenas justificado. Uma das maiores glórias do Evangelho é exatamente esta doutrina da justificação. Porque aquele que é o mais justo de todos os seres vai ou vem e nos justifica, nós ainda sendo injustos. E é por isso que em Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26, nós encontramos a seguinte declaração de Paulo, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé, pela propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando Deus declara o homem justo, quando Deus declara o homem justificado, Deus está demonstrando que aqueles pecados que foram cometidos estão sendo perdoados pelo ato sacrificial de Jesus. E porque aquele que está sendo justificado declarou crer em Jesus. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que a justificação, do ponto de vista da lei, ela só pode condenar, né? A lei só pode condenar aqueles que estão fora dela, ou seja, aqueles que são transgressores. Para os que estão dentro da lei e andam de conformidade com ela, a lei não pode condenar. Um criminoso só é criminoso porque ele infringiu
alguma parte da lei, ficando assim fora da lei e pode ser punido. Por força, a lei tem que justificar os que andam de conformidade com ela. Ou seja, se eu não transgredir nada da lei, eu não posso ser condenado nesta mesma lei. E aí, quando eu estou em Cristo, eu não posso ser condenado, porque Cristo é a lei. E se eu estou na lei, que é Cristo, eu não posso ser condenado. Então, quando nós lemos lá no texto do Rabi Yonasson, que nós precisamos estudar a palavra, precisamos nos esforçar, precisamos fazer de tudo para que outras pessoas sigam o nosso exemplo. Aí vem Jesus e fala assim: creiam em mim. A partir do momento que vocês crerem em mim, vocês não serão mais condenados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Paulo. E aí é dessa maneira que nós, crendo em Jesus, somos justificados e iniciamos o processo de santificação para nos tornarmos justos diante de Deus. Então, que no dia de hoje nós possamos meditar que os justos do passado precisavam fazer muitas coisas para se apresentarem bem diante de Deus. Nós hoje precisamos apenas crer em Jesus, e a partir do momento que cremos em Jesus, nós temos a possibilidade de iniciar o processo de santificação, e neste processo de santificação alcançarmos aquilo que Deus quer de cada um de nós, que é a santificação, é ser santo, a separação necessária para ser igual a Ele. É um processo, dura a vida inteira, mas com a ajuda de Deus e com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos atingir este objetivo. Se você ainda não recebeu ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero te dar algumas orientações como conclusão desta nossa reflexão do dia de hoje a respeito da justificação, como ser justos diante de Deus. Nós encontramos isso na base que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base da justificação. A fé que nós colocamos nele é a condição essencial para que nós possamos ser justificados. A remissão, ou seja, o apagar dos nossos pecados, ela traz paz com Deus. A remissão feita por Jesus traz paz conosco para com Deus. A restauração da graça pela fé que nós depositamos em Cristo nos faz ter nova atitude diante de Deus. E o mais importante, a justificação, ela se dá apenas uma única vez na vida do cristão. E isso vale para todo o restante da nossa vida cristã. Então é bom que a gente retenha na mente estas verdades e procure o mais rapidamente possível crer em Cristo para que possamos receber de Deus a justificação. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque aprendemos através da leitura que o povo de Israel passou 42 anos ali naquele deserto, passando por estágios, e cada estágio que eles passavam, nós vamos ver isso, Pai, nos estudos, eles aprendiam algo sobre Deus. E aprendendo algo sobre Deus, também aprendiam algo sobre si mesmos. E aí, Pai querido, eles, através desses estágios, eles conseguiram chegar à terra prometida. Eles foram justificados por aquilo que eles aprenderam e aí receberam a herança. Nós hoje não precisamos fazer nenhum sacrifício. Precisamos apenas crer em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador.
E aí, através desta nossa demonstração de fé, Deus nos declara justificados e nós adentramos ao processo de santificação e assim tensionamos, buscamos ser igual a Deus, ser santo, ser separado de todas as coisas que atrapalham a nossa vida íntima com Deus. Pai querido, ajuda-nos, ajuda o meu irmão, o meu amigo, a minha irmã, a minha amiga, que eu quero incentivar nesta hora. Ajuda-nos, Pai, a estar buscando esse processo de santificação através da justificação que nós vamos obter quando cremos em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, na próxima semana nós estaremos complementando o estudo desta porção, falando sobre estes 42 estágios que o povo de Israel passou no deserto, que nós não precisamos passar, mas estes estágios, eles vão nos dar algumas orientações de como nós devemos levar as nossas vidas na data ou no dia de hoje. E aí você é convidado para dar uma lida novamente nesse texto do capítulo 33, principalmente o capítulo 33, onde tem ali os estágios, para que nós possamos, na semana que vem, voltar a esse texto e esmiuçar um pouquinho sobre todos esses lugares que o povo de Israel passou. Você é convidado para estar conosco, assim é o nosso desejo. Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus, e tenha uma semana abençoada.